Os professores podem trazer para nós aquele último empurrãozinho. Vocês notaram que todos, né, sempre dizendo assim, olha, vai lá, vamos estudar, dá certo. E isso é uma coisa que a gente tem visto sistematicamente, né, os nossos alunos aqui sendo aprovados. Às vezes mais rápido, às vezes menos rápido. Porque fazer concurso é uma coisa que depende muito, assim, eu vou falar uma expressão antiga, né, cair a ficha. Né, porque cair a ficha, quem sabe o que é cair a ficha, quem viu cair ficha é velho. É velho, né? Porque antes, aí depois veio o cartão, aí depois veio o celular, enfim. Mas demora às vezes um pouco. A gente, vou fazer um concurso e vou passar. E a gente começa a estudar para concurso, eu vou lá, imagina, né? Eu já fiz concurso, não passei, mas eu também só me inscrevi. É a fase 1. Não, eu vou lá comprar apostila, vou na banca, compro apostila, aí não tem. Porque daí eu não vou pegar os cadernos do colégio que eu tenho em casa, eu vou comprar uma apostila. O cara vai na banca ali e compra. Fase 1, também não dá certo. Aí quando chega na fase 2, que é a fase de fazer curso, não, agora fazendo o curso, Deus o livre. Fazendo o curso sem chance, ainda mais a gente vê aqui no CETEC, aqui os murais cheios de alunos aprovados. Não, minha foto vai estar ali em seguida. Só que não é bem assim, não é só isso. A gente tem um pouco mais, um pouco muito mais, vamos combinar. Passar num concurso envolve não só a dedicação, que é quase uma profissão hoje estudar para concurso. Só quem estuda sabe. A gente diz assim, o que tu faz? Eu estudo, tá, mas e o que mais? Só isso? Como se só isso, né? Como se estudar fosse pouco. Não é pouco. Estudar com afinco, estudar com foco, estudar com um objetivo definido, que é passar num concurso, envolve não só aquelas horinhas que tu fica estudando em casa, se tu tá no EAD, ou aquelas horinhas que tu fica estudando no curso, se é presencial. É um envolvimento de 24 horas, aonde a gente começa a ter pesadelos com as matérias. A gente, de tanto estudar, começa a ter pesadelos com os professores, com as provas, ainda mais nessa semana assim, de chegada. A gente começa a sonhar com a prova, e aquela semana que antecede, a noite que antecede a prova, agora quando chegar de sábado para domingo, pessoal, é uma noite terrível, porque a gente vai dormir pensando ou imaginando que não vai acordar, que não vai dar certo lá, eu vou dormir, eu vou perder o horário, certo, gente? Que não é bem assim. Então, de novo, eu volto àquilo que eu falei no começo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica preocupado, porque a gente mais tem a perder. Só que uma coisa interessante que acontece com a gente, com o cérebro da gente, que é um maior computador, o melhor computador que já existiu, o nosso cérebro, ele também tem uma falha, que ele é facilmente enganado. Fizeram uma pesquisa lá, cientistas pegaram pessoas e ligaram vários fios na pessoa lá e disseram assim, come sorvete, tu gosta de sorvete? Gosto, então come sorvete. Aí a pessoa comeu sorvete e algumas partes do cérebro relacionadas ao prazer foram acionadas. Legal. Aí depois pegaram outras pessoas, fizeram a mesma experiência, só que disseram para elas, pensa em sorvete. Tu gosta de sorvete? Gosto. Pensa em sorvete. E pensando em sorvete, as mesmas partes foram ativadas, ou seja, o cérebro, uma máquina fantástica, mesmo assim, não sabia distinguir o que era realidade do que era imaginação. Então, quando a gente imagina, e a gente tem que imaginar isso para nós, agora para nossa prova, imaginar que a gente já é aprovado, imaginar que a gente já está lá trabalhando na URGS, a gente já está colocando uma verdade dentro da gente, fazendo com que a gente acabe por acreditar naquilo e afastar, e aí entra a questão do medo, afastar o medo. Se eu tiver medo de não passar, é porque eu estou pensando em não passar, e se eu pensar em não passar, o que eu já estou dizendo para o meu cérebro que eu não vou passar. Então não é assim, a gente tem que ter o quê? Ter o pensamento positivo, a gente tem que pensar que vai ser aprovado, porque alguém vai ser aprovado, alguém vai ser nomeado,
E para que essa pessoa seja aprovada e nomeada, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, a pessoa tem que estar inscrita no concurso. Tem que ir lá fazer a prova. Eu vou. Tem que ter estudado. Eu estudei. A pessoa que vai passar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, todas que vão ficar dentro do número de vagas, todas que vão ser chamadas, elas têm tudo que tu tem, 24 horas do dia. Já passou a fase da nossa vida em que a gente ficava em casa estudando, o pai pagava, a mãe pagava o colégio, e a nossa maior preocupação era a prova bimestral, era passar no final de ano sem ficar em recuperação e depois ficar 2 meses em casa. E a gente chegava em casa, tinha o almoço, tinha a roupa, e tinha, enfim, era só preocupação com o estudar. Hoje a gente resolveu fazer um concurso e a gente tem muito mais ainda em jogo do que só o estudar. A gente tem uma vida, tem gente, olha, alunos que são casados, alunos que têm filho, alunos que têm uma série de outras dificuldades e passam por cima disso. E eu acho que quanto mais dificuldade ainda, mais valor a pessoa dá, mais ela se dedica. Então, vocês verão lá no dia da prova de vocês um monte de candidatos. E o primeiro pensamento é: meu Deus, quanta gente! Mas pensem que todos ali estão pensando a mesma coisa. Ah, quanta gente! Sim, é assim. E a gente tem que administrar isso aí tudo. Então eu quero que vocês pensem dessa forma também. Tá todo mundo nervoso? Sim, tá todo mundo nervoso. A prova pode ser difícil? Pode. Se for difícil, vai ser difícil para todo mundo, é a mesma. A prova vai ser fácil, é a mesma prova para todo mundo. A grande prova vai ser de ti contra o teu eu. Nota bem, não é o concorrente, é tu contigo mesmo. Porque é ali que vai se decidir. Se tu estudou muito, ou estudou razoavelmente, eu podia ter estudado mais, mas é dentro de ti que está a tua aprovação. Então a gente vai seguir agora em frente. Vou deixar a professora Suzana começar ali, que está faceira, entrou aqui, faceirinha, já louca para arrebentar a matéria dela, uma das matérias mais importantes, né? Sempre a professora Suzana que pega, né? Vocês vão ver, maravilhosa como sempre. Aproveitem, daqui a pouquinho eu venho aqui falar com vocês. Professora Suzana, tenha bondade. Vamos lá, então. Eu não uso isso? Não preciso? Não, é só isso. Então tá bom. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Não preciso ter mais um troço para gerenciar. Já chega ter que cuidar que eu tenho que ir para trás, porque senão eu fico muito pequenininha, né? E aí eu não posso sair do meu quadrado. Então vamos lá. Gente. Né? Tudo tem orientação, tá vendo? Então vamos lá. Bom, gente, então vamos ver o que a gente consegue dar de dica final em relação à parte da matéria. Vamos começar pelo direito constitucional, né, a parte onde está o assunto, a atividade específica da URGS, que é a educação. Então, o que pode e deve vir de questão de prova ser perguntado à Constituição Federal. Lei de organização da URGS, né? Então o estatuto e o regimento, onde estão as questões de prova, possíveis questões de prova, como estatuto e regimento, tá? Depois, em relação à lei dos cargos de vocês, a 11.091, o decreto que estabelece então a qualificação. Vamos ver o que a gente pode, né, de última hora aqui ainda relembrar daquilo que nós estudamos no decorrer das aulas, tá? Então, primeiro, em relação à questão onde a URGS está efetivamente inserida, gente, não na Constituição Federal. Então, a URGS é uma entidade da administração indireta, ela faz parte da administração indireta, só que ela é dotada de que tipo de autonomias? Então, todas as questões de prova relacionadas com estatuto e regimento, elas vão estar focadas nesta base da Constituição. Então, se a pergunta não for com base na Constituição, ela vai ser com base no estatuto, no regimento. Pode ser nos dois locais, ela pode ser questão de prova. Então, o que diz a Constituição? Que a URGS tem autonomia didática, científica e administrativa e financeira. Então, na verdade, ela tem 3, tá? E é sempre esse raciocínio que eu vou utilizar lá para resolver as minhas questões de prova, como estatuto e regimento. Tem um órgão interno que trabalha com a questão didática científica. Tem outro órgão interno que trabalha com a função financeira.
E tem outro órgão interno que trabalha com a questão administrativa. Por isso que internamente na URGS são 3 órgãos colegiados. Então, estatuto internamente vai estabelecer 3 órgãos colegiados exatamente porque temos essas 3 funções atribuídas às universidades, né? A URGS em específico, que é o que nos interessa. Aí, os princípios, né? De novo, um outro detalhe, estatuto lá de novo. Eu tenho sempre junto ensino, pesquisa e extensão. Sempre, ou seja, sempre os 3 estão juntos, eu não vou separar, tá? Sempre internamente na estrutura da URGS isso vai estar unido, gente, tá? E isso não significa que a URGS não possa trabalhar com o ensino básico. Não é vedado a ela trabalhar com o ensino básico, tanto que ela tem um instituto de educação vinculado a ela que trabalha com o ensino básico. Então, cuida. Não é porque a gente conhece a URGS como sendo de ensino superior, de pós, mestrado e doutorado, que ela não possa atuar em ensino básico. Ela pode sim. Não existe essa vedação pelo texto constitucional. Ou seja, ela sempre vai juntar estas regras em termos de ensino, pesquisa e extensão. E, portanto, estamos aí também falando de ensino básico, tá? E na questão da contratação de profissionais, gente, o único profissional que a Constituição autoriza que possa ser estrangeiro é o professor. Então, dentro da URGS eu tenho o quadro de cargos técnicos administrativos, eu tenho o quadro de professores. Quem eu posso ter como contratação de estrangeiros é de professores e não do quadro de técnicos administrativos. Então, separar. A autorização é só para professores. Depois, a educação básica, que eles adoram confundir a questão das datas, né, em termos de idades e de períodos. Quando a gente fala de educação básica, gente, estamos falando de 4 a 17 anos. Engloba tanto a educação infantil, quanto a educação fundamental, como o ensino médio. Vai dos 4 aos 17. Esta educação básica ela é um direito subjetivo. Significa que se eu não tiver escola para colocar o meu filho no ensino infantil, o município vai ter que achar. Porque é uma educação básica que é gratuita. Agora, menos de 4 e mais de 17, ou seja, ensino superior, né? Eu não tenho a obrigação da gratuidade, gente. Então, o ensino básico que é gratuito e que vai dos 4 aos 17. Agora, quando eu falo de educação infantil, aí vai até 5 anos. Por isso que hoje nós temos o ensino fundamental de 9 anos, porque aumentou, antes era 6 anos e agora passou a ser 5 anos. Então, se a questão de prova for em relação à educação infantil, a educação infantil é até 5 anos. Mas se a questão de prova for educação básica, aí é 4 anos. Dos 4 aos 17. E aí a educação infantil engloba a educação básica, tá? Certo? E aí é a básica que é gratuita, tá? Então, por isso que nós temos taxativamente estabelecido no texto da Constituição que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo. Mas o que é gratuito é só o ensino básico. O resto é política pública. Não é direito constitucional assegurado. É mudança de governo para estabelecer se é ou não gratuito. E não como direito constitucional. A pergunta aqui é como direito constitucional. Depois, temos a questão das competências. Quem faz o que em termos de educação? Então, a União, quando a gente fala em União, a gente está falando da República Federativa Brasileira, é o todo. Então, a União, ela em relação à educação, ela faz o quê? Ela dá todo o suporte. Então, ela é o complemento financeiro. Então, por exemplo, se eu não tenho recursos para transporte lá no município, eu vou buscar esses recursos aonde? Na União. Mas não é ela que mantém a educação infantil, não é a União, né? Ela auxilia, por isso que a função dela é
redistributiva, supletiva com assistência técnica e financeira, tá? E ela, então, é responsável, a União vai manter as instituições que são instituições federais. Por isso que tem a Universidade de Santa Maria, tem a Universidade do Rio de Janeiro, né? Tem o Colégio Militar. Essas instituições, elas são instituições mantidas pela União, porque são instituições federais. Então, ela pode atuar em qualquer área do ensino, mas não que ela seja responsável por uma área de ensino em específico. Por isso que a URGS, que é uma instituição federal, pode atuar em todas as áreas de ensino, e por isso que isto é questão de prova com base no estatuto, né? Atuando em educação básica. Depois, os municípios. Os municípios, eles atuam, vejam, a palavrinha não é exclusivamente, a palavrinha é prioritariamente em qual tipo de educação? Infantil. O estado em qual? Fundamental e médio, né? Então, na verdade, o município atua no ensino fundamental, o estado atua no ensino fundamental, mas a prioridade do ensino infantil é do município e do ensino médio é do estado, o fundamental tanto do município quanto do estado. Depois, última possibilidade de questão federal, destinação dos recursos, gente. Então, como é que é a regra de distribuição de recursos para a educação, já que a educação ela é gratuita, a educação básica é gratuita? Precisa, então, de recursos, e esses recursos vêm de algum lugar. 18%, não menos do que 18% da União, 25% dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E a receita tanto vem dos impostos, ou seja, que a sociedade paga como um todo. Tá? Então, esses percentuais também, muitas vezes utilizados em questões de prova. Então, essas são as bases da Constituição e que são tratadas também, e muitas vezes, como questão de prova, como estatuto e regimento. Então, quando ela não vem como questão de prova em direito constitucional, ela vem como questão de prova no estatuto e regimento. Ela vai ser questão de prova no domingo. Tá? Vamos para ética, tá? O decreto de ética, gente. Então, aqui, o que a gente tem que relembrar em relação à ética? Primeiro, que quando a gente fala de ética, todas as administrações são obrigadas a ter uma comissão de ética. E quando fala todas as administrações, estamos falando na administração direta, estamos falando na indireta. Só que o decreto 1171, ele não regulamenta todos, ele regulamenta só o da administração direta, e na indireta só as autarquias e fundações e as entidades, então, que exerçam um serviço público. E aí a questão de prova vai incluir em quem? Empresa pública e sociedade de economia mista. Não é que não tenha código de ética, mas não é regulamentado por este decreto, gente. É outro decreto, que é o 6029, que não está no edital de vocês. Por isso que a confusão de prova coloca lá uma questão incluindo empresas públicas ou sociedade de economia mista. Não, gente, elas estão fora, né? Então, se aplica para quem este decreto? A administração direta, União, todos os ministérios. Na administração indireta, para quem? Para as autarquias, para as fundações e para todas aquelas entidades que prestam um serviço público de educação, mas não as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, por isso, delegadas do poder público. Cuidem com a palavrinha, então, empresa pública e sociedade de economia mista neste decreto. Outra. Esse decreto, ele não é um decreto punitivo, gente. Punitivo é a 8.112. O decreto de ética, ele é para quê? Aconselhar. Ele é para educar e não para punir. Esta é a função desse código, gente. Certo? Então, por isso que, se a pergunta for com base na 8.112, vai ter as penas da 8.112. A mesma situação, perguntada como infringência 8.112, a resposta vai ser as penas da 8.112. Agora, o mesmo ato perguntado como código de ética é o quê? É primeiro educar.
Vamos primeiro disciplinar, para depois a gente poder punir. Por isso que a finalidade do decreto, ele é de orientação, de educação, e não de punição profissional. E aí, a única, entre aspas, pena, que na verdade não é uma pena propriamente dita administrativa, que é aplicada com base no Código de Ética, ou seja, depois que já se tentou educar trocentas mil vezes e não se conseguiu. Então, a única, entre aspas, punição que é passível de ser aplicado com base no Código de Ética é o quê? A censura, gente. E mais, essa censura tem que ser aplicada por 3 servidores efetivos, ou seja, a comissão de ética só pode ser formada por quem? Por servidores concursados e não por cargos em comissão. E não é por não é pelo presidente da URGS, é a comissão de ética que faz o relatório e aplica a censura. 8.112, a comissão só faz o relatório, manda para a autoridade competente punir. Aqui não, gente, aqui não manda para a autoridade que é o diretor, o reitor da URGS punir. Aqui a punição é feita pela própria comissão de ética, por isso é os 3 servidores efetivos, tá? Então, esses são os detalhes ali do Código de Ética. O resto é ler, gente, é o dia a dia da nossa vida. O resto, né, é tranquilo. No plano de carreira, então, na 11.091, o que nós vamos cuidar aí na 11.091? Princípios, tá? Princípios. Então, nós temos vários princípios e eles adoram colocar princípios. Por isso eu disse, se a pergunta não for com base na Constituição Federal, ela vai ser com base numa lei, ou ela vai ser perguntado como 11.091 ou estatuto. Em algum lugar eles vão fazer questão de prova sobre princípio. Os princípios da 11.091, natureza do processo educativo, função social e objetivo do Sistema Federal de Ensino, dinâmica dos processos de pesquisa, ensino e extensão e de administração e competências específicas decorrentes. Está vendo que aquelas palavrinhas que nós acabamos de ver na Constituição estão todas reproduzidas aqui? Qualidade do processo de trabalho, reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional da dinâmica de ensino, de pesquisa e extensão, vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional. E mais, gente, essa questão de princípios, ela provavelmente não será com base na 11.091, vai ser com base no decreto que regulamenta os planos de carreira. A mesma questão, só que pode ser enunciado como decreto. Então, a matéria é a mesma, mas ela pode ser perguntada em vários itens diferentes, tá? Então, os princípios. Investidura em cargo condicionado à aprovação em concurso público, porque essa lei é só para servidores efetivos. A 8.112, que é para efetivo, ECC, a 11.091 é só para concursado efetivo. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, garantia de programa de capacitação que contemple a formação específica e a geral nela incluída a educação formal. Então, gente, de forma geral, tá? Estamos falando de administração gerencial, sistêmica, né? Que vocês trabalham lá na administração. Estamos falando de competências, não estamos mais falando de uma avaliação individualizada do servidor. Estamos falando de uma avaliação que tem que envolver a instituição, Ministério da Educação, Ministério de Orçamento e Gestão, todas as instituições federais, e esse servidor é parte desse contexto como um todo. Isso tudo tem que ser avaliado para que haja, então, a formação, a continuidade de formação do servidor. E se a URGS trabalha com educação, ela tem que avaliar a educação formal no seu critério de progressão para os servidores. Por isso que entra a educação formal, e isso é questão de prova. Avaliação de desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizado mediante critérios objetivos, decorrentes de metas institucionais e de referência no caráter coletivo do trabalho nas expectativas do usuário. Estão vendo que é sempre o todo. O quem está sendo atendido, as instituições, os servidores, sempre com base nas metas. Princípio da eficiência, modelo gerencial. Toda a nossa legislação segue esse padrão.
oportunidade de acesso à atividade de direção, assessoramento, chefia, coordenação, assistência, respeitadas as normas específicas. Ou seja, para poder ocupar cargo de chefia dentro da URGS, só se tu tiver curso específico para isso. Não é simplesmente QI, tá? E aí tu tem a regra do plano de carreira, gente. Então, tu tem o quê? Tu não tem promoção na URGS, tu tem progressão. Então, tu tem os níveis de classificação, A, B, C, D, E. São 5 níveis. Quem ingressa no ensino médio, concurso para o ensino médio, ingressa no nível D de dado. Ou seja, para passar para o E é só novo concurso público, não é por progressão internamente. E aí, esse critério para poder, então, subir, envolve tanto o critério de mérito, ou seja, vai ter avaliação da produtividade, só que sempre envolvido com os critérios institucionais e não individualmente do servidor, e a continuidade de formação do servidor. Então, tem que continuar se capacitando. Aí, então, ele vai, então, progredir. Progressão e não promoção, tá? E qual é o tempo? E qual é o tempo? De quanto em quanto tempo? 2 anos, gente, né? Nós tínhamos 18 meses, nós tínhamos, melhor dizendo, 2 meses e passou tudo a ser 18 meses. Então, nós não temos mais a diferença de capacitação e de mérito em prazos diferentes. Unificou tudo, agora é 18 meses, tá? Então, ele vai subindo lá dentro do D, ele vai progredindo, ele não vai trocar de letrinha, ele vai subir dentro da letra D no nível de capacitação. Esse é o critério, e ele tem 4 níveis de capacitação dentro da letra D, que é o nível de classificação dele. Então, cuidado com a diferença de nível de classificação com nível de capacitação, que é o critério de progressão de vocês, tá? E aí, essa é a regra. Vocês têm progressão e não promoção. Então, progressão por capacitação profissional, onde eu tenho, então, esse período mínimo de 18 meses. Tenho tanto por capacitação, como tenho por mérito. Os dois são progressão dentro do nível de classificação, tá? Isso, provavelmente, será a questão de prova. Onde vai ser confundido com o incentivo à qualificação, que é um adicional a mais que vocês recebem. Não está dentro da progressão de vocês. É para a continuidade do ensino de vocês. Se vocês entram tendo ensino médio e já tem curso superior, mesmo que não esteja atrelado à área que vocês estão trabalhando, vocês vão ter um percentual que vocês vão receber. Agora, se esse curso estiver atrelado ao local onde vocês estão trabalhando, esse percentual vai ser maior. Então, mesmo que não tenha relação com as atribuições do cargo, vocês têm o adicional de qualificação, que não faz parte da progressão. São 2 coisas diferentes. Portanto, não precisa aqui preencher o requisito dos 18 meses. Vocês tomaram posse, entraram em efetivo exercício, tem curso superior, vocês vão fazer o requerimento deste adicional de qualificação, tá? Então, são coisas diferentes, gente, tá? Então, isso pode e deve ser questão de prova, tá? Mas eu queria só, se me permitirem, os meus amigos que já me deram carta vermelha lá, né? Só para finalizar aqui, porque eu sabia que eu não ia conseguir revisar tudo, mas eu já pedi mais uns minutinhos, né? Internamente, então, na URGS, o que vocês têm que cuidar, gente? Vocês têm que cuidar CEP, Consum e o Concur. Esses 3 aqui vão ser confundidos, gente, né?
O que é o concurso? O concurso é o controle interno. O concurso é o controle interno e ele faz o quê? O controle financeiro, que a Constituição diz que a URGS tem. Então, o concurso é responsável pelo controle financeiro, gente, tá? A CEP, como é que é a sigla dela? Ensino, pesquisa e... Da onde saíram essas 3 palavrinhas? Ó, ensino, pesquisa e extensão. A URGS tem ou não tem essa autonomia? Tem. Então, tudo que disser respeito a pós-graduação, a mudança de currículo, tudo que disser respeito à autonomia didática científica vai ser decisão de quem internamente? CEP. E qual é a terceira autonomia que a URGS tem? A administrativa. Portanto, toda a parte de gestão, a decisão interna da URGS vai ser decisão de quem? Consum, gente. E aí o que a Constituição ainda diz? Que eu preciso respeitar a democracia, gestão democrática. Pergunta então, vai ou não vai ter aqui discente, docente, comunidade, que são os alunos, né? Ou seja, a comunidade externa, melhor dizendo, e mais a própria administração da URGS. Eles não têm que estar todos aqui contemplados? Todos contemplados. E aqui, sim ou não? Mesma coisa. Agora, esse aqui, gente, não, porque esse aqui é controle interno. Então, esse aqui não precisa respeitar a democracia. E aí eles vão fazer uma questão de prova com a diferença dos 3 órgãos e com a sua composição. Vai ser 100% de questão de prova. E mais, quem gerencia tudo isso? Reitoria. Então, esse aqui, reitoria. Faz o quê? É o órgão executivo. Pronto. É isso que vai cair com base no estatuto, no regimento interno. Ok, meninos? Não consegui revisar tudo, mas foi o que deu para fazer. Boa prova, até domingo. E só deixa eu falar, só uma coisinha ali, aproveitando. Amanhã de tarde, às 4 horas, eu vou estar à disposição de vocês nas redes sociais, para quem quiser tirar as últimas dúvidas. Então, das 4 às 6 estarei no YouTube, no Facebook, ou seja, de forma online, no canal. E aí podem perguntar, entrar lá e tirar as últimas dúvidas. Aquela loucura de não sei mais isso, esqueci tudo, como é que é aquilo, o que eu faço. Podem lá perguntar que das 4 às 6 eu tiro as dúvidas de vocês. Certo, meninos?